Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Essa é a nossa quarta aula, em que nós vamos revisar algumas questões sobre a Revolução Americana e trazer alguns tópicos que, de repente, por conta de acontecimentos recentes, podem ser chamados a aparecer no vestibular, tá? Peço que vocês usem o fórum para tirar as suas dúvidas. Não deixem de usar, o fórum está sendo subaproveitado, ok? Primeira coisa, a Revolução Americana ela é notável, porque pela primeira vez ela vai tornar a América protagonista da história que nós estamos estudando. Protagonista mesmo, não porque está sendo atacada, invadida, conquistada, mas porque vai fazer uma revolução. E vai ser a primeira vez que uma colônia derrota a sua metrópole no campo de batalha. Então ela é um marco. E é a primeira vez também que você vai colocar em ação os princípios iluministas, as ideias de Locke, de Rousseau e de Montesquieu, principalmente, mas não só. A Revolução Americana também vai ser importante porque ela vai ser o ponto. A Revolução Americana também é fundamental porque ela influencia diretamente a Revolução Francesa, que é considerada a maior revolução do século XVIII, que é o marco inicial da Idade Contemporânea. Mas as ideias revolucionárias dos norte-americanos vão atravessar o Atlântico. Então, eles leem os franceses e devolvem para os franceses, porque soldados franceses vieram lutar na América, na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Eles retornam levando as sementes desse discurso de liberdade. Algo que está lá no nosso programa. Então, vamos lembrar disso. Uma das características das 13 colônias que as diferem das colônias ibéricas, portuguesas e espanholas, é que elas tinham muita autonomia. Vejam o seguinte, olha, elas não eram livres de tudo, elas prestavam contas à metrópole, mas elas tinham um grau de liberdade tão grande e inimaginável para as colônias portuguesas, por exemplo, Brasil. Por isso a gente fala que elas se autogovernavam. Então a história do autogoverno não é que elas podiam tudo, mas elas podiam muito, muito mais do que, efetivamente, em outras regiões coloniais da América. Ok? A formação das 13 colônias ela também foi muito heterogênea. Elas nasceram, cada uma no momento, em alguns casos englobando colônias holandesas, francesas, dinamarquesas, alemães. Nós tínhamos colônias que tinham sido fundadas por ordem do Estado, Virgínia, por exemplo, colônias que tinham sido fundadas por empreendimento pessoal de alguém que bancou a ida de um grupo. Então, a própria questão da Pensilvânia, que vai ser fundada assim. Nós temos aqueles que vão fugindo de perseguição religiosa, caso do Massachusetts, ou na Maryland, que é uma colônia para os católicos, que vai ser criada também por uma iniciativa real, para que os católicos pudessem ter uma colônia para eles, né? Num momento que a maioria das colônias ali eram de maioria protestante. E também por conta do nosso programa, as colônias se batem naquela questão da colônia de povoamento, colônia de exploração. Vamos lá. O que define o que é uma colônia de povoamento ou de exploração é a vontade da metrópole, o clima e questões geográficas diversas. Solo, relevo, etc. Não adianta agarrar aquela ideia que muita gente usa no senso comum, na internet, se o Brasil tivesse sido colonizado por ingleses, holandeses, franceses, seríamos uma nação. Não seríamos. Porque o modelo de colonização seria de colônia de exploração para atender aos interesses da metrópole. Era o que o clima local, as condições da colônia Brasil eram totalmente favoráveis ao modelo que foi o modelo que se estabeleceu aqui. No caso das 13 colônias, nós vamos ter, por exemplo, as colônias do norte, com um clima muito semelhante ao da Europa, com condições de solo, de relevo, que não eram tão favoráveis assim à agricultura. Então, o que você vai ter? Pequena propriedade familiar, o início de alguma produção de manufaturas, construção naval, pesca em algumas regiões, atividades que são atividades que você fazia na Europa também, você fazia na Inglaterra também, tá? Que era o que dava para fazer.
Havia escravos negros? Muito poucos, a maioria do pessoal era pobre e ainda havia aqueles que, por opção religiosa, já eram contra a escravidão. Mas você tinha a presença da servidão, seja por condenação judicial na Inglaterra, seja por contrato. Eu quero ir para a América, na América eu vou ter oportunidade, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vendo a minha liberdade por 7 anos, por 14 anos, e aí eu vou poder trabalhar lá, eu trabalho lá, depois eu sigo a minha vida. Havia quem fizesse isso, tá? Essas colônias do norte, elas vão desenvolver o famoso comércio triangular. Vendem produtos temperados nas Antilhas, e não importa se para ingleses, franceses, holandeses ou espanhóis, compram açúcar, levam de volta para casa, transformam em rum, bebida de pirata, levam para a África, trocam por escravos, trazem esses escravos de volta para as Antilhas ou para o sul, as colônias do sul. Comércio triangular. Com o processo de independência dos Estados Unidos, com aquelas leis que vão arrochá-los, o comércio triangular começa a ser prejudicado pela metrópole. As colônias do centro, elas tinham um clima muito variado. Então havia aquelas muito parecidas com o norte, que era a maioria, e aquelas que já eram parecidas com o sul. Você tem estruturas dos dois modelos aí. Mas no centro, uma das marcas que normalmente são lembradas é que você tinha maior liberdade religiosa que no norte, que era majoritariamente puritano. Agora, no sul, é o mesmo modelo que você tem no Brasil. É plantation, que tem um tripézinho, tá? Grande propriedade, monocultura, mão de obra barata, que nesse caso é a escravidão negra. E esse sistema voltado para a exploração. O que que eles plantam? Algodão vai ser o mais famoso, não só algodão, arroz, anil, vários produtos. Depende o quê? Da demanda da metrópole. No século XVIII, qual era a demanda da metrópole? Algodão. Algodão para quê? Indústria têxtil. Com a Guerra de Independência, olha que legal. As colônias do sul não conseguem mandar algodão para a Inglaterra. Sabe onde é que você vai plantar algodão para ajudar a indústria inglesa? No Brasil. Você vai ter o surto do algodão no Maranhão, por exemplo. Então, gente, vejam só. As colônias, a forma como você tem a colonização, ela não é definida por fatores de ordem ideológica, por sonhos, elas são definidas por questões bem materiais, né? Bem cotidianas. Então, não adiantava. Se o Brasil fosse colonizado por ingleses, franceses, holandeses, o modelo seria o mesmo modelo, que é o modelo do sul dos Estados Unidos, ok? O processo de independência dos Estados Unidos, ele começa a se desenhar depois da Guerra dos 7 Anos, que é a primeira guerra mundial que se tem notícia, porque ela vai ser lutada na Ásia, na África, na Europa e na América, porque ela envolve as potências coloniais da época. Mas a gente só vai falar da França e da Inglaterra. Bem, os colonos, eles lutaram nessa guerra a favor dos ingleses. Inclusive, de um lado e de outro também lutaram nações indígenas. O que a Inglaterra tinha prometido aos colonos nessa guerra? Que caso eles participassem com a vitória inglesa, eles poderiam colonizar essa partezinha que está em verde do mapa, depois dos Montes Apalaches. No entanto, com a vitória da Inglaterra, os ingleses eles não permitiram que os colonos pudessem ocupar esses territórios. Então isso gerou uma grande insatisfação. Além disso, a Inglaterra gastou muito dinheiro nessa guerra. Mesmo tendo vencido, ela agora tinha a segurança para tentar compensar os seus gastos arrochando as suas colônias. Agora ela era dona do Canadá, ela era dona de parte considerável dos territórios franceses na América, além de outras colônias, tá? Então os colonos eles ficam decepcionados bastante. Se vocês, né, estão prestando atenção na música de fundo, essa é a música tema do filme O Último dos Moicanos, que a banda da escola, a orquestra, toca. E O Último dos Moicanos foi um filme baseado em um livro que conta aí, um romance, que conta exatamente essa guerra. Ele se passa durante a Guerra dos 7 Anos e é bem interessante. Tanto o livro quanto o filme, que fez algumas alterações na trama original. Depois da Guerra dos 7 Anos,
a Inglaterra ela vai tentar impor um pacto colonial tardio às suas colônias. Então nós temos aí o fim daquilo que se chama de negligência salutar, porque agora os ingleses eles vão interferir diretamente nas suas colônias. Bem, essa intervenção, né, mais pesada e também a não compensação pela guerra, ela não vai ser aceita na Inglaterra por todo mundo. Então tem uma fala muito interessante do primeiro-ministro na época, que era William Pitt, the Elder, né, o velho, porque o filho dele também vai ser primeiro-ministro, vai ser o primeiro-ministro mais jovem da história da Inglaterra até os nossos dias. Ele era o primeiro-ministro na época da Revolução Francesa. Mas muito bem, que os americanos eles não eram bastardos da Inglaterra, eles eram filhos. Mas para a maioria dos políticos ingleses, não importava, era um momento de aumentar a pressão. Então nós temos uma sucessão de leis. Vocês não precisam decorar nada disso, mas tem que entender que elas são leis que vão tentando tirar exatamente essa autonomia dos colonos. A lei do açúcar, ela é interessante porque ela vai exatamente prejudicar o comércio triangular. Se os colonos compravam açúcar, melaço de qualquer um, franceses, holandeses, espanhóis, ingleses, não importava, agora eles só podem comprar dos ingleses. Eles reclamam, não são ouvidos. Lei da moeda. Pode parecer absurdo, mas você podia cunhar moeda na colônia. E dentro da colônia, das colônias, na verdade, você tinha a existência de várias moedas diferentes aí circulando, além da moeda do reino. No Brasil, isso seria impossível. Depois vem a lei do selo. A lei do selo ela vai dizer que qualquer coisa impressa nas colônias tem que ter o selo da coroa. E aí pagar tributo por causa disso. Veja, quando é que você vai ter imprensa no Brasil, colônia? Só com a vinda da família real portuguesa, ou seja, só depois de 1808. Mas você tem imprensa, você tem publicação de livros, de panfletos nessas colônias, desde o início delas praticamente. Por quê? A gente tem que lembrar o seguinte, a maioria desses colonos, eles eram protestantes. E todo protestante, ele tem o dever de ler a Bíblia. Então, a alfabetização entre os protestantes sempre tendeu a ser muito elevada. Isso não quer dizer que as pessoas estudavam muito, frequentavam a escola longamente. Não é isso, mas você tinha que saber ler. E aí você tinha a produção de livros, de panfletos, etc. E era algo comum. O comércio triangular, ele vai ser prejudicado por essa taxação, né, pela lei do açúcar, que impede a importação de açúcar de qualquer fonte, ok? Por conta do selo, nós vamos ter o Congresso da Lei do Selo, que vai o quê? Pressionar para que essa lei seja suspensa. Ela vai ser suspensa. E uma das frases que vão aparecer aí é nenhum imposto sem representação. Já são as ideias iluministas fermentando, porque esses colonos eles vão partir do princípio seguinte: eles só devem pagar impostos que eles ajudaram a decidir a sua existência. Mas para a metrópole isso é um absurdo, afinal de contas, qual é a função da colônia? Dar lucro à metrópole. Muito bem. Então, nós vamos ter em seguida a lei do aquartelamento, que vai o quê? Dizer que todas as tropas inglesas, e cada vez os ingleses vão mandar mais tropas para as colônias, todas as tropas inglesas na colônia deveriam ser sustentadas pelos colonos. Essas tropas vão ser vistas como tropas de ocupação, mas os colonos têm que pagar por elas e eles vão se recusar. Suspende-se a lei do selo, mas aí vem os autos Townshend, que vão tentar limitar de toda maneira, por exemplo, sobretaxar o comércio das colônias. Não são ainda as leis intoleráveis, mas elas já são consideradas por muitos colonos como intoleráveis. O Porto de Boston vai ser militarmente ocupado. E a ocupação militar do Porto de Boston, por conta dos atos Townshend, vai conduzir ao Grande Massacre de Boston. O Grande Massacre de Boston só teve 5 mortos. Mas para os colonos que estavam acostumados com
uma autonomia que a Inglaterra estava tirando, isso era um absurdo. E aí vocês têm que lembrar quais são os direitos naturais mesmo. O primeiro deles é a vida. Então, os colonos eles começam a pensar, e alguns vão pensar, falar e escrever, que a Inglaterra está desrespeitando a vida, a liberdade e a propriedade desses colonos. Tá? São 5 mortos. Um desses mortos é o Crispus Attucks, que é considerado o primeiro mártir do processo de independência. Ele nasceu escravo, provavelmente, ele tinha ascendência negra e indígena, então ele é uma personagem que hoje, principalmente, se tornou simbólica aí desse primeiro momento. Muito bem. Depois do grande massacre de Boston, e aí nós temos o julgamento dos soldados britânicos que atiram contra os colonos que estavam protestando, quem defende, né, esses soldados britânicos é o John Adams, vai ser o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos e depois ele vai ser o segundo presidente eleito dos Estados Unidos. O John Adams ele vai defender os soldados argumentando que todos têm direito a um julgamento justo. Ainda, né, que aqueles soldados fossem vistos como detestáveis pela população, havia regras, né, que estavam acima dos ódios, e essas regras, essa justiça ela tinha que ser feita. Bem, em seguida vem a Lei do Chá. A Lei do Chá, que já é de 1773, estamos chegando aí no momento da independência, ela vai dizer o seguinte, que os colonos só podem comprar chá da Companhia das Índias Orientais. Então, só podem comprar chá vendido por ingleses, por quem os ingleses autorizam. Por conta disso, nós temos a chamada Festa do Chá de Boston. Então, um grupo de colonos vestidos de índios invade 3 navios ingleses, destroem a carga, cometem violências contra os marinheiros ingleses e, bem, aí nós temos as leis intoleráveis. Então, a Festa do Chá de Boston ela vai resultar em medidas que são medidas bem drásticas. Então, o porto de Boston vai ficar interditado até o pagamento dos prejuízos. Nós vamos ter ampliação dos poderes do governador imposto, né, ao Massachusetts. Nós vamos ter abaixado a ordem de que ingleses que cometem, né, crimes na colônia, acusados de crimes, eles não poderiam ser julgados por colonos, eles deveriam ser julgados por ingleses ou na Inglaterra. Aumenta-se o efetivo de tropas de ocupação, proíbe-se terminantemente que os colonos ocupem as terras depois dos Apalaches. Então, as leis intoleráveis, elas vêm aí no final de um processo em que você tem várias legislações impostas à colônia. Então, normalmente, leis intoleráveis é tipo a gota d'água desse processo. É o que vai, de uma certa maneira, servir de início ao movimento de independência. Bem, com a situação das leis intoleráveis, nós temos que olhar o papel do Thomas Paine, que vai ser responsável pela publicação de um livro, panfleto, só tem 50 páginas, chamado Senso Comum, em janeiro de 1776. E esse panfleto ele se torna extremamente popular. Ele vai ser lido por todos os americanos que sabiam ler, praticamente. Ele é um dos livros mais vendidos da história dos Estados Unidos. E aí tem até uma frase do John Adams. Sem a pena de Thomas Paine, a espada de Washington teria se erguido em vão. Por que que o Adams está dizendo isso? Porque Adams ele está se remetendo ao fato de que, graças ao senso comum, esse panfleto acaba, de uma certa maneira, inspirando a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É o primeiro momento, é o primeiro documento que vai falar: temos que fazer a independência. É agora ou nunca. Não se trata simplesmente de protestar contra injustiças. O governo inglês não está agindo segundo para nos garantir, né, os nossos direitos naturais. Um governo tirano não deve ser obedecido. Lembrem lá do direito à rebelião do Locke? Pois é. São as ideias iluministas aqui sendo colocadas em andamento. O Thomas Paine ele vai ser uma figura controversa.
ele vai ser condenado à morte à revelia na Inglaterra, seus escritos serão proibidos. Ele vai viajar até a França durante a Revolução Francesa para observar em loco o que está acontecendo por lá. E ele só não vai terminar na guilhotina, porque ele vai criticar os jacobinos, porque o governo norte-americano interfere a favor dele e consegue a libertação dele. Senão ele tinha morrido lá. Bem, o processo de independência ele vai ser colocado em andamento. Nós temos o primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 74, que vai decidir uma coisa muito absurda, que é a colônia vai boicotar a metrópole. Por que absurdo? Repito de novo, o objetivo de qualquer colônia é dar lucro à sua metrópole, mas os colonos eles estão vendo de outra maneira. Depois temos o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que aí já vai propor um rompimento político mesmo com a metrópole. Ele começa em 75, mas ele vai ficar mobilizado aí por anos, tá? Ele não abre em 75 e fica somente alguns dias, não. É como se as colônias estivessem elegendo representantes que vão ali participar das discussões e ditar as diretrizes do próprio processo de independência. E aí vem a Declaração de Independência, que tem, né, uma forte influência do senso comum, do Paine, e das ideias, que são do Locke e do Rousseau. Então vai estar lá dentro, né, o contrato social, um governo existe para garantir os direitos naturais e todo o poder emana do povo. Então é a vontade geral do Rousseau. Tem gente que vai só ver o Locke dentro da Declaração de Independência, não, o Rousseau está lá também, muito forte. Nós temos os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, e a busca pela felicidade, que também aparece dentro da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E o direito à rebelião. Se o governo não preserva os direitos naturais, e muito pelo contrário, ele atenta contra eles, é direito, na verdade um dever, se revoltar contra esse governo. Então, a declaração ela abre, né, com consideramos estas verdades como autoevidentes. Algo que é autoevidente você não precisa justificar, explicar. É algo que qualquer um entenderia, tá? Que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos vai estar disponível para vocês lerem, até porque ela pode aparecer na prova, e mesmo aparecendo é um documento muito importante, fundamental nesse período, muito bem escrito, articulando as ideias iluministas, e alguém vai fazer, mas isso daí não foi implantado de forma imediata. Quando eles falam homens, eles estão falando dos homens brancos e ricos e não estão necessariamente pensando nos escravizados, por exemplo, nos indígenas ou nas mulheres. Não é o homem universal. Mas você não é dono das suas palavras. E essas palavras, elas são muito poderosas e vão ser apropriadas sim por grupos que a princípio não estavam sendo pensados aí, tá? Algumas ideias presentes na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Todos os homens foram criados iguais, todos têm direito à vida, liberdade, à busca da felicidade, todo governo deriva da vontade geral, Rousseau, e seu poder é delegado e não absoluto. Então, não existe poder absoluto, o Estado não pode fazer o que quiser, o governante. Sempre que um governo não atender a isso tudo, o povo pode tirar esse governo. Veja, um governo que não cumpre a lei, um governo que não respeita os princípios básicos. Não se trata de tirar um governo porque te deu vontade de tirar o governo, tá? Não é isso que está na Declaração de Independência dos Estados Unidos, não. As colônias unidas são estados livres e independentes. Guardem isso porque isso é fundamental para entender a organização desse país. Depois, nenhuma colônia deve obedecer à coroa inglesa. Inclusive, vão derrubar a estátua do rei que fica em Nova York, que está lá.
Então, derrubar estátuas, né, que é algo que aconteceu recentemente, é uma forma de rejeitar, né, de rejeitar a autoridade, de rejeitar a reverência. Então, se eles estão em revolta aberta contra a Inglaterra, por que eles vão manter as estátuas do rei da Inglaterra? Certo? E aí começa a Guerra de Independência. Durante, né, o Congresso, o Segundo Congresso da Filadélfia, vai criar o Exército dos Estados Unidos, e aí vai criar a Marinha, vai criar o Corpo de Fuzileiros, embora o primeiro destacamento de fuzileiros já precedesse a criação do Corpo de Fuzileiros, porque ele lutou na Guerra dos 7 Anos. Quem for ler sobre os fuzileiros americanos vai ver isso, né? Quer dizer, a data é anterior até a independência. E Washington, George Washington, que é fazendeiro na Virgínia do Sul, portanto, ele vai ser colocado como comandante das tropas. Por que um homem do Sul? Porque no Sul você vai ter uma cultura, né, que é uma cultura guerreira, os sujeitos eles, até por conta da situação de manutenção da escravidão, eles normalmente têm treinamento militar, eles têm uma experiência que muitos desses estadistas, né, que vão participar ali das reuniões que são do norte, eles não têm. Então, os comandantes das tropas, né, o comandante vai ser um homem do sul e não um homem do norte. Isso também já vai direcionar alguns caminhos depois, né? A escravidão não vai ser questionada de forma enfática quando os Estados Unidos se tornarem independentes. As primeiras batalhas nessa guerra de independência, elas não foram favoráveis aos colonos, tá? Eles acabam perdendo ou não conseguem vencer essas batalhas. Aí alguém deve ter perguntado, o que é não conseguir vencer? É você não ter uma vitória clara para um lado ou para o outro, mas você ter perdas consideráveis, que os ingleses podiam compensar melhor do que você. O marco, né, não da virada da guerra, mas da esperança para os colonos, são as batalhas de Saratoga, ou a campanha de Saratoga, e os colonos eles vão passar a contar com o apoio de inimigos da Inglaterra. Então, os franceses, os espanhóis e os holandeses. Qual é o apoio principal? O apoio principal é o apoio francês. Qual é o marco de encerramento dessa guerra? A última batalha realmente importante, aquela que, depois disso, a Inglaterra se recusando a aceitar o inevitável, que era a derrota, é a Batalha de Yorktown, que serão tropas francesas e norte-americanas que atuarão ali. Depois de Yorktown, você tem a negociação pelo fim da guerra, que é o chamado Tratado de Paris, que só vai ser assinado em 3 de setembro de 1783. Por esse tratado, você vai ter, né, uma série de compensações dadas aos norte-americanos. Então, eles vão receber uma série de territórios, inclusive os territórios lá depois dos Montes Apalaches, que eles tanto queriam, tá? A liberdade de navegar no rio Mississippi. Os franceses recebem de volta algumas das suas colônias, mas não as da América, que eles mais queriam. Então, eles não vão receber de volta o Canadá, eles só recebem o direito de pescar na Terra Nova, que é o Canadá. A Espanha recebe a Flórida. Então, a Flórida não é uma das 13 colônias originais e outras compensações dos ingleses, mas não consegue recuperar o Estreito de Gibraltar. E a Holanda recebe territórios no Oriente de volta, porque os ingleses tinham tomado. Lembra dos atos de navegação, das guerras entre ingleses e holandeses, que acontecerão. Falamos disso no longo de revoluções inglesas. Por que a Inglaterra demorou tanto tempo para reconhecer a derrota? Por conta do rei, do George III, que é um rei interessante de ser observado, porque ele vai ser o primeiro rei da nova dinastia a nascer na Inglaterra, a crescer ouvindo inglês, a se inteirar da política do país, mas ele não entendia nada da política colonial. E ele interfere, né, nos assuntos de Estado, porque o rei não é desprovido de poder. Ele se recusa a receber os pedidos dos colonos, ele vai ser muito, muito resistente em relação a qualquer negociação, a ponto do parlamento ter que colocá-lo na parede e dizer o seguinte, olha só, ou o senhor reconhece a derrota, ou talvez a gente não precise de um rei. Lembrem lá das revoluções inglesas, do parlamento e do seu peso, mas o rei existe.
mas esse rei ele não tem poderes absolutos, ele não pode comprometer de forma nenhuma a política de Estado e causar prejuízos à nação. Nesse momento, talvez vocês tenham ouvido falar que esse rei ele era louco, ele não tinha ainda manifestado nenhum sintoma da doença que vai incapacitá-lo depois, que é a porfiria. Nesse momento ele era são, ele está são, ele não tinha os surtos e não estava sendo considerado como um rei louco, tá? O texto da Constituição dos Estados Unidos, ele vinha sendo debatido já há alguns anos e ele vai ser aprovado por todos os estados em 1787. No entanto, ele só entra em vigor em 1789. Então, há uma grande dificuldade, depois da independência, de definir os destinos dessa nação. Se você teria um governo central forte ou não teria, qual o grau de autonomia dado aos estados, então tudo isso está em questão, tá? A gente não pode deixar de lembrar disso. Então, questões assim, lembrem-se disso, guardem isso. A Revolução Americana, ela vai tornar a América protagonista do processo histórico. A Revolução Americana, ela vai ter influência direta na Revolução Francesa e sobre todas as outras independências da América. Vai ter influência, por exemplo, na Inconfidência Mineira, que é de 1789 e que acontece um pouquinho antes, quer dizer, acontece não porque ela foi abortada, da Revolução Francesa. E é a primeira vez que o pacto colonial é quebrado por uma colônia. 3 fatores importantes. Mas vamos lá. Essa nova república, esse novo país, né? Então vamos lá. Esse novo país é uma república presidencialista com forte autonomia dos estados. O poder central não é fraco, mas os estados têm grande autonomia, tá? Nós temos a ênfase na Declaração de Independência da igualdade, mas nós vamos manter boa parte da população excluída do processo de decisão. Por que você tem grande autonomia desses estados? Então, sempre que eu estou dando essa aula numa sala de aula, eu tenho que falar disso. Então, vamos falar disso. Quando você tem, por exemplo, o Brasil ele já nasce do todo para a parte. Então, você tem o Tratado de Tordesilhas, primeiro, uma linha, e vai definir que tudo que estivesse do lado oeste ou leste? Oh, meu Deus! Tudo que estivesse do lado português da linha, desculpem, seria de Portugal. É o governo português que depois vai dividir esse todo, tá? Quando você tem a independência, você vai ter discussões a respeito de flexibilizar, dar mais autonomia às províncias, porém no governo, no período regencial, você já tem aí a definição de que o governo seria forte e centralizado. Vai ser assim no final da regência, vai ser assim durante o governo de Dom Pedro II. Teremos uma pequena flexibilização durante a República do Café com Leite, mas com Getúlio Vargas, de novo, você vai ter a centralização. Então, você não tem essa liberdade de ação para os estados. No caso, se a gente pensa lá, as colônias inglesas da América do Norte é diferente. Por quê? Você vai ter uma formação heterogênea. Você tinha ali colônias que nem eram inglesas, que vão ser englobadas, eram colônias holandesas, eram colônias alemães, dinamarquesas, que são absorvidas, colônias francesas, pelos britânicos. Bem, então você tem uma diversidade na construção dessa nação. Se o Brasil ele nasce do todo para as partes, os Estados Unidos eles nascem das partes para o todo. E para garantir uma unidade, você teve que negociar essa autonomia. Então, por exemplo, se você pensa na lei de trânsito brasileira, ela é uma lei federal. Você não pode dirigir antes dos 18 anos. Vale para o Brasil inteiro. Se você vai aos Estados Unidos,
a maioria dos estados admite que adolescentes de 16 anos possam dirigir. Porém, se você for na Flórida e você tiver 15 anos e um adulto ao seu lado, responsável por você, você pode dirigir. Os estados norte-americanos, eles têm legislações diferentes, por exemplo, para o consumo de bebidas alcoólicas. No Brasil, nenhum menor de idade pode consumir bebidas alcoólicas. Então, você só pode consumir e beber a partir dos 18 anos. Nos Estados Unidos, há estados que são 18, há estados 21. Há estados que permitem o consumo aos 18, mas não a compra. Então, essa legislação federal nos Estados Unidos é bem mais enxuta do que no caso do Brasil. Por outro lado, cada estado acaba fazendo boa parte das regras, né, do dia a dia das pessoas. Tá? Nós temos uma discussão logo no início da fundação dos Estados Unidos sobre a questão da cidadania dos negros e das mulheres. E ficaram as cartas do John Adams e da esposa dele, Abigail. Os dois, né, têm uma importância grande no processo de independência. E a Abigail Adams, que depois vai ser primeira-dama dos Estados Unidos, ela era, né, desde o final do século XVIII, defensora do fim da escravidão, do direito de educação para mulheres e negros, do direito de voto. Então, ela vai trocar cartas com o marido e, numa das cartas, ela vai cobrar, né, que o marido, que era representante nesse Congresso da Filadélfia e depois, enfim, tem toda a sua carreira política, ele foi presidente, vice-presidente, ela vai exigir que o marido defendesse o direito de voto das mulheres. No novo Código de Leis que vós estáis redigindo, desejo que vos lembreis das mulheres e sejais mais generosos e favoráveis com elas do que foram seus antepassados. Se não for dada devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma rebelião e não nos sentiremos obrigados a cumprir leis para as quais não tivemos nem voz, nem representação. Ela está abraçando as ideias que estão na Declaração de Independência, que estão no senso comum. Nenhum imposto sem representação. Então, as mulheres elas estão excluídas da cidadania. Então, por que elas vão cumprir leis que elas não votaram? A resposta do Adams é uma resposta, né, fazendo pouco caso. Quanto ao seu extraordinário Código de Leis, eu só posso rir. Nossa luta, na verdade, afrouxou os laços de autoridade em todo o país. Veja, você tem um discurso de liberdade, você tem um discurso de igualdade, mas espera aí, temos que manter as hierarquias. Crianças e aprendizes desobedecem, escolas e universidades se rebelam. Os jovens, eles não estão no comando dessa nação que está surgindo. Tá? É uma nação que vai ser comandada por homens de certa idade, por homens velhos. Então, aos jovens cabe obedecer. Índios afrontam seus guardiães, porque o indígena era visto como um tutelado, e negros se tornam insolentes com os seus senhores. Adams não vai se posicionar contra a escravidão, até porque a escravidão era garantida por lei, né? Mas a sua carta é a primeira intimação de uma outra tribo, mais numerosa e poderosa do que todos estes descontentes. Esteja certa, nós somos suficientemente lúcidos para não abrir mão do nosso sistema masculino. Então, nenhuma situação naquele momento apontava para a concessão de cidadania plena a homens, negros, indígenas, mulheres, mesmo os jovens tinham a sua autonomia limitada aí. Bem, algo que voltou a ser discutido, foi bastante discutido por conta das eleições norte-americanas do final do ano passado, é a questão, né, da representação dos estados. Primeiro, os Estados Unidos são a única democracia moderna que não tem voto direto para presidente. Né? Eles elegem um colégio eleitoral. Então, você vota em quem vai votar, no final das contas. Muito bem. Essa decisão da questão de quem vota, como vota, a formação do colégio eleitoral, quando tem eleição americana, normalmente falam, não, isso foi escolhido para impedir que um aventureiro pudesse tomar o poder, etc. Até tinha esse discurso, mas não foi bem assim, não. Tá? O central na discussão era a questão da escravidão. Então, nós temos a Pensilvânia, antes mesmo do final da Guerra de Independência, se declarando como o primeiro estado
sem escravos, né, em que a escravidão foi abolida. E havia medo, já que havia o discurso de liberdade, igualdade, que poderia ser estendido aos negros naquele momento, de abolir a escravidão. Quando os estados sentam na mesa para decidir, a proposta é, né, que todos os homens livres sejam contados como eleitores, mesmo no sistema de colégio eleitoral. Isso daria uma superioridade ao norte. O que o sul quer? Que se contem também os escravizados, porque 3 milhões de habitantes no país inteiro, desses 3 milhões 600 mil aproximadamente eram escravos, e eles estavam onde? No sul, principalmente. Depois de muita discussão, e para evitar uma ruptura, porque era uma jovem nação que estava se formando, faremos o seguinte: ficou decidido que um homem negro equivaleria a 3/5 de um homem livre. Se vocês clicarem nos links, vocês vão parar em artigos, né, que estão tratando do tema. Esses slides vão estar disponíveis para vocês no dia da aula e daí para diante. Então, o Sul saiu vitorioso dessa barganha. 1/3 a mais dos assentos no Congresso ficaram com o Sul. O Sul tinha 1/3 a mais de eleitores. O domínio político dos sulistas vai ser quase que total até a Guerra de Secessão, que vai ser assunto do segundo trimestre. Tá? Esse sistema ele só vai mudar em 1868, mas aí você passa a contabilizar todo mundo. E o Sul tem uma população maior que o Norte, continua tendo. Só que agora são homens negros livres. Então, quando é que você vai ter, né, de uma certa forma, o direito pleno de cidadania para todos, pensando pela questão do voto? A escravidão negra termina oficialmente em 1863 nos Estados Unidos e os homens negros eles receberam o direito de voto em 1870, na 15ª emenda. A Constituição americana foi emendada 27 vezes, desde a sua aprovação e efetivação em 1789. O voto feminino ele vai ser concedido a todas as mulheres em 18 de agosto de 1919, 18ª emenda. Porém, em muitos estados do Sul, as mulheres negras continuaram tendo restrições de voto. E não somente elas, porque somente em 1965 é que você tem o Voting Rights Act, que vai abolir qualquer restrição ao direito de voto de homens e mulheres negras, que era algo que ainda acontecia no Sul. As pessoas eram intimidadas para que não votassem, para que não se alistassem, seu cadastro eleitoral não era aprovado. Ainda hoje, nós temos uma situação que é uma situação complicada, porque os estados eles decidem boa parte das regras. Então, por exemplo, há estados dos Estados Unidos onde, se você cumpriu qualquer pena, você foi condenado, cumpriu pena na penitenciária, você perde direito de voto pela vida inteira. E a maioria dos que perdem direito de voto são pobres e negros. E a maioria dos que ainda tem dificuldade para poder ir votar são pobres e negros. Então, o discurso de igualdade, de liberdade, e eu considero a Declaração de Independência dos Estados Unidos um dos textos mais bonitos, ele é muito mais bonito e tocante para mim do que, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente vai ver na próxima aula, mas a aplicação, né, desses propósitos, que são muito nobres, ela só vai ser estendida ao maior número de pessoas por conta da luta política e, no caso dos negros, precisou haver uma guerra civil. Bem, essa é a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês e boa semana.